Olá pessoal, eu sou Alexandre Morales, diretor dos Sindicatos Bancários de Bauru Região e apresentador do programa Sem Tarifa, o programa destinado a você bancário. Nessa semana o tema é condenação milionária que o Banco Santander sofreu na Justiça Brasileira. E para realizar esse programa eu conto com a companhia mais que especial de dois diretores da entidade, Paulo Tonon e Maria Emília. Meus amigos, muito bom dia, sejam muito bem-vindos. Tonon, vamos começar aqui iniciando a volta do Sem Tarifa. Passamos aí um período de recesso, você entrou de férias, eu entrei de férias, mas estamos na área e estamos aí cheio de novidade. Fala um pouquinho aí. Restabelecendo a rotina de tentar gravar um programa por semana, né? Sempre trazendo as novidades do mundo bancário para quem nos acompanha aí, né? Você tirou férias, eu tirei férias, ficamos de retiro nas férias, se cuidando, fugindo da Covid. E agora, rotina restabelecida, né? É isso aí, contando com a participação da Emília. Emília também voltando às atividades aí, né, Emília? Fala um pouquinho aí desse período de pandemia, Emília, como é que foi para você? Eu fiquei em home office, né, mas era difícil. Mas é melhor poder ficar de home office do que se expondo nas agências. Agora eu tomei a segunda dose e voltei aqui presencialmente para ajudar todo mundo. E o home office aí que foi uma característica desse período, né? E mais uma vez uma nova pesquisa essa semana, mostrando que o número de funcionários adoecidos em home office é maior do que o pessoal que está na agência. Por incrível que pareça, esse ambiente do trabalho em casa não foi realmente muito bom para a saúde mental, né? Se conseguiu, de uma maneira ou outra, preservar o pessoal da Covid, infelizmente da saúde mental realmente desencadeou várias complicações, né, Tom? Primeiro porque os bancos não fizeram aquilo que deveriam fazer, né? E aí não só os bancos, as outras empresas também não ofereceram condições ideais para os trabalhadores, né? E aí é inevitável que esse impacto sobre a saúde mental dos trabalhadores realmente aconteça. Fala um pouquinho também, Tonon, sobre o home office. Você fez um vídeo esses dias falando. O que você achou do home office até esse momento com a categoria bancária? Primeiro, pegando o gancho da Maria Emília, veja, ela ficou de home, isso não é um privilégio de quem é dirigente sindical, sabe? Nossa categoria, 30% dela ficou de home office e isso é fruto também da briga dos dirigentes sindicais para que todo mundo tivesse o menor número de exposição ao vírus possível. Agora, fato é que também o que os bancos fizeram? Colocaram essa galera de home office e não deram qualquer estrutura, né, Alexandre? Exatamente. Então, assim, o pessoal foi obrigado a fazer muitas vezes função que nunca tinha feito, porque normalmente, o que deram para os caras fazer de home office? Telemarketing. Então, o nego ficava ligando, oferecendo produto o tempo inteiro. E quem era caixa não é treinado para isso, quem é escriturário não é treinado para isso, quem é assistente de gerente não é treinado para isso. Então, uma dificuldade essa que gera cobrança, né, Maria Emília, do próprio bancário. Com certeza. Então, isso é um fator para a pessoa adoecer. Aí a questão de ergonomia, né, Alexandre? A questão do desamparo que a gente está vivendo, né? Todo mundo adoecido, porque só notícia ruim, só notícia ruim, só notícia ruim, né? Então há muita dificuldade sobre jornada para a mulher, né? Exatamente, a questão de ter o trabalho doméstico junto com o trabalho normal do dia a dia realmente ocasionando, e às vezes nem a família compreendendo direito aquela dinâmica. Então, assim, um período bem difícil. E lá, Emília, o Ciro compreendeu? O Ciro também estava, né? Ficou também um período aí de home office também, né? O Ciro também, nós temos mais de 60, somos grupo de risco, né? E o Banco do Brasil forneceu equipamento para ele, e ele também trabalhou esse último ano todo em home office. E aí, Tonon, você acha que foi fácil para o Ciro aguentar a Maria Emília 24 horas ou não? Não sabe, o Ciro é o marido da Maria Emília e é um homem santo. Que a gente tem até uma estátua dele aqui no sindicato, porque olha... Que tem uma esposa muito boa. Fácil, é nada, Ciro é um cara abençoado. Um abraço para o Ciro que vai ver aí o nosso programa com certeza aí. Mais um plateia deu risada, hein? Tem uma plateia hoje, tem uma plateia hoje. Novidade, acabando a pandemia, tem plateia. Mas vamos lá para o que interessa, pessoal. O Santander sofrendo condenação milionária, e o Santander sempre que é condenado não é à toa, né? Fala um pouquinho aí, Tonon. O banco que mais dá trabalho para a gente aqui, qual que é? Santander, né? Por isso que em bocas pequenas ele tem aquele famoso apelido Santander, né? E essa condenação de 50 milhões que o banco levou essa semana passada, dia 28, é um reflexo exatamente de todas as práticas erradas que o banco praticou durante a pandemia recentemente. Nós vamos alentar elas aqui e bater um papo sobre elas, né, Alexandre? Exatamente. Emília, você que teve aí, inclusive, né, adoeceu durante a sua jornada como bancária. Quantos anos, Emília, trabalhando no banco? Eu completei em março último 27 anos de banco.
27 anos de banco. E esse período todo no Santander ou teve passagem por outros bancos? Não, eu iniciei no Sudameris, Real, e que se transformou em Santander, né? E depois que os espanhóis compraram o banco, a coisa desgringolou de total. 7, 8 anos atrás eu também adoeci, fiquei afastada para tratamento médico. E assim, a cobrança é muito grande por metas. E não sou eu quem digo, a própria justiça já dando essas multas. E nos adoece. E você nunca mais volta ao seu que era antes. Você fica... como se diz assim, tem um impacto... muito ansiosa sempre. É uma cobrança interna muito grande. Acaba ocasionando um desequilíbrio emocional muito grande, né? É isso que a gente vê na prática, né? Muitos colegas de trabalho adoecidos. E o pior, quando adoece, não tem direito de se tratar, porque a hora que ele tira uma licença, ele retorna, ele é demitido. E a gente vê as multas que o judiciário está dando por conta desse método. Aliás, o procurador Paulo Neto diz que a conduta do banco é grave e ilícita. Não é minha essa frase, é do procurador. Então a gente não gostaria que o banco continuasse com essa rotina de metas abusivas e adoecimento. Porque teve essa multa agora, essa semana passada, mas em setembro de 2019 teve uma multa de 274 milhões pela mesma prática de adoecimento. Então tem que parar, né? Quando os juízes pesam essa mão pesada em cima do banco, é que o banco já extrapolou há muito tempo, né? Com certeza. Porque eles não gostam de multar banco, né? Ninguém gosta de mexer com banco, mas quando mexe é porque realmente eles já extrapolaram. E o legal é que você falou aí das metas abusivas, e a gente está vendo o impacto, inclusive nas Olimpíadas, né? A estrela da Olimpíadas não aguentou essa coisa de ter que toda hora estar lá no topo, né, Tonon? Toda hora essa pressão por meta, toda hora essa pressão por desempenho. E o bancário hoje é uma categoria que sofre por causa de desempenho. A gente é cobrado, a gente é ranqueado, a gente é colocado à prova a todo momento, é diariamente, é semanalmente. Vira o mês, já começa uma nova competição. E isso, pessoal, não causa só estresse e burnout de atleta, não. Muito pelo contrário. A categoria bancária está estourada de pessoal que está realmente sofrendo um estresse, né? Um burnout muito forte por causa disso. Essa competição, esse ranqueamento, isso causa adoecimento. Então, não, aqui no sindicato a gente está atendendo muito pessoal com esse problema aí de performance, ranqueamento. Como é que tá? Primeira coisa que eu ia falar é que a tua analogia foi excelente, né? Falando da Simone Vargas aí. Porque a Maria Emília, no depoimento dela, ela falou da questão de você estar sempre acelerado. E o trabalhador, seja do banco público, seja do banco privado hoje, é essa a situação dele. Como ele tem que sempre produzir mais, e como a gente brinca que o banco não tem memória, então ele vai fazer toda uma produção hoje, amanhã tem que fazer a mesma coisa, mais um. Dia seguinte, a mesma coisa, mais dois, é um ciclo que não tem fim, e a pessoa vive acelerada. E aí o reflexo é isso, né? Plena pandemia, nós vamos falar que o lucro do banco foi divulgado essa semana, do segundo trimestre do Santander, aumentou 102%, galera. 102% dobrou, né? E aí, como que dobra um lucro no meio de uma pandemia? É isso, é estourando bancário, não tem ciência. É descumprindo lei trabalhista, é cortando salário, como nós vamos ver aqui, tirando do comissionamento. E explorando o cliente, né? É isso, e é isso. No final é isso, explorando o cliente, porque assim, aquele velho ditado, né, que a gente sempre fala, melhor que roubar um banco é abrir um banco aqui no Brasil, né? Exatamente. Emília, conta mais um pouquinho aí, nesse período que você ficou adoecida aí, como é que foi para você, para sua família, suportar isso e como é que foi voltar, retornar? Quando você retornou para o banco, você tinha aí uma maneira de se readaptar ou você voltou para o mesmo ambiente que você estava? Não, o banco, você adoece, mas ele não tem uma política, alguma forma para readaptar o trabalhador. O que ele faz é demitir. Voltou, ficou doente, ele é demitido. Quando eu retornei ao banco, ele não pôde me demitir porque eu tinha entrado para ser diretora no sindicato naquele período. Ficava afastada lá num canto, na última sala da agência, fazendo outras atividades, né? Parte do que fazia, mais menos, e não atendendo o público, porque de fato não é uma coisa legal para o público ficar vendo, a pessoa que adoeceu ali no banco. Não tem um programa, não tem uma prática realmente de acolher, né, e mudar aquela dinâmica que foi, inclusive, responsável pelo adoecimento, né? A prática é a demissão hoje. Então, assim, você não pode nem se dar o luxo aí de passar mal, de ficar doente, de ter um problema sério de saúde, que muitas vezes, na maioria das vezes, é ocasionado pelo próprio banco, como a gente já falou aí. Essa corrida desesperada pelo lucro.
Então, não, os outros bancos estão muito diferentes disso, Santander, ou realmente essa coisa de performance está afetando todos os bancos, inclusive os bancos públicos? Não, performance está afetando a todos, né? É uma discussão de mercado. Os bancos estão se sentindo ameaçados, entre elas, porque não estão ameaçados por porcaria nenhuma, né? Por cooperativas, pelas fintechs. Então, os caras estão numa corrida por lucro desesperado. Agora, com os requintes de crueldade que o Santander faz, é exclusivo, né? Porque a gente pega, por exemplo, o Itaú. Itaú tem os defeitos de banco, mas o cara respeita uma série de regras. O Bradesco é um banco legalista para uma série de coisas, né? O Santander não. O Santander ele vai fazer e você que corra atrás do prejuízo depois. E assim, a gente fala, né, Maria Emília, Alexandre, 50 milhões de multa, 200 milhões de multa, o banco precisa de dinheiro de pinga. Os caras tiveram lucro líquido de 13 bilhões. Tanto que o juiz na sentença ele fala, 1% do lucro do primeiro semestre de 2020. 1% do lucro, é isso. Parece muito dinheiro, mas para o banco, se bobear, sai mais barato pagar essa multa do que continuar mantendo salário de quem adoece, não fazer demissão na pandemia, né? Respeitar emissão de CAT, tudo isso que a gente vai ver aqui agora, né? E isso é legal trazer, porque assim, é importante salientar que foram tomadas aí várias medidas aí para tentar proteger o emprego do trabalhador durante a pandemia. Algumas corretas, outras totalmente equivocadas, privilegiando só os patrões. Mas os bancos, eles não respeitaram nem aquilo que eles acordaram na mesa de negociação, né? O que torna ainda mais gravosa a atitude, né? Porque assim, tinha um pacto entre a Federação dos Bancos e os sindicatos que durante a pandemia não se ia mandar trabalhador embora, não se ia cobrar meta, e na verdade você, trabalhador aí bancário que está vendo esse vídeo, sabe que nada disso ocorreu. Emília, o Santander é um que foi condenado aí, e na condenação estava falando inclusive de perseguição sindical, né? Eles perseguiram os dirigentes sindicais. Queria que você contasse um pouquinho, porque você foi vítima disso. Pegando um gancho aí, Alexandre, do que você falou, antes da Maria Emília responder, os bancos, a impressão que eu tenho, você me corrige, é que eles não imaginavam que nós íamos estar agora 1 ano e 6 meses depois. Sim. Assim como nenhum de nós imaginava. Quem que imaginar que o louco não ia comprar vacina ou só ia comprar vacina com subfaturamento, né? Ninguém imaginava isso. Que a Pfizer ia bater lá 200 vezes no gabinete do cara, os caras não iam dar bola, ninguém imaginava. Então, eu acho que os bancos não imaginavam, quando fecharam esse acordo de não demissão, que nós íamos estar aqui em julho de 2021, agosto de 2021, nessa situação, né? E aí os caras não puderam bancar, não puderam entre aspas, porque quem tem um lucro de aumento de 100% de lucro a cada... Pode bancar qualquer coisa, pode bancar qualquer coisa, né, galera? Era isso que eu queria falar, antes da Maria Emília falar do absurdo que é a perseguição dos dirigentes sindicais aí, né? E falando do lucro, ele fez 100% a mais com 3.220 postos de trabalho fechado. Ele fez mais com muito menos. Aí é onde aumenta mais o adoecimento. Perfeito. E assim, né? 3.220 postos de trabalho. Sim. Não é o número de demissão, galera. Ele demitiu muito mais, colocou gente nova no lugar que não tem experiência para tocar uma agência. Provavelmente vezes, ganhando muito menos. Ganhando muito menos, economizando mais ainda. Sim. Então, toda essa discussão ainda resultou no dobro do lucro. No dobro. É inacreditável, né? Exatamente. Emília, conta pra gente aí como é que foi aí a sua experiência. A perseguição sindical é que o banco cortou 55% do salário de 40 dirigentes sindicais e cipeiros. E eu estou incluída nesse número. É muito triste, né? Você ganhar a gratificação de função há 27 anos e o banco vai lá e tira, né? Numa vez só, sem pré-comunicação, sem nada. Vai lá e tira 55% da renda daquela pessoa ali. Gente, você imagina o que é isso, o que não ocasiona isso no dia a dia de um pai e uma mãe de uma família, né, Emília? E aí você tem que ir para o judiciário, né? Então ele tem tanto lucro e aí a gente vai passar a conta para a população pagar, porque é a população que ajuda a pagar os juízes, os magistrados. Exatamente. Então, assim, além dele ter um lucro absurdo, ele joga a conta para a sociedade, porque a gente tem que ir para o judiciário. Então é muito triste. Isso porque a gente foi para a justiça reivindicar um direito da 7ª e 8ª hora. Então não teve um outro argumento.
O argumento dado foi porque nós fomos para a justiça reivindicar a 7ª e 8ª hora. Além de não pagar, não quer que cobre. E coisa que o judiciário tem acatado. Então, assim, nada ilegal, né? Ilegal é tirar 55%, assim. Eu só quero fazer um destaque para quem não sabe, o Sindicato Bancário de Bauru e Região, o dirigente sindical não tem salário, tá, pessoal? Quem paga o salário da Maria Emília é o Santander, o meu é o Banco do Brasil, o do Alexandre é a Caixa Econômica Federal. A gente ganha a mesma coisa que a gente ganhava naquilo. Tem um monte de sindicato aí, inclusive é uma das razões pelas quais o sindicalismo é mal visto no país. Os caras têm um salário extra, têm um abono. Aqui não, aqui é o seco. Então, quando o banco vem por retaliação, a pessoa ser dirigente sindical, corta metade do salário, para gente que não tem qualquer ajuda de custo daqui, é uma puta de uma sacanagem. Né? Inclusive, então a gente tem que ter clareza. É uma prática antissindical. E é por isso também, junto com outros, que ele foi condenado agora em 50 milhões. O que torna ainda a atitude ainda mais absurda, né? Aquele que está ali dando a cara a tapa para ajudar os companheiros, representando, né, toda uma categoria, ainda é penalizado. Em um país desenvolvido, galera, isso não acontece não, porque existe um respeito, né? Existe um respeito àqueles que representam os trabalhadores. Quando faz um ataque... para desestimular, Alexandre, para a pessoa não querer ser Exatamente. Para servir de exemplo, os colegas que estão lá, ó, pô, se até dirigente sindical, os caras cortam o salário... Imagina o que não vão fazer comigo. Não vão fazer comigo. Exatamente isso. Então, assim, deveria ter um respeito, né, aqueles que representam os trabalhadores, porque um ataque dessa magnitude não é um ataque contra a Maria Emília, é um ataque contra os sindicatos bancários, é um ataque contra a categoria, é um ataque contra os bancários do Santander, porque estou pegando uma representante que foi eleita democraticamente, é alguém que pode falar pela categoria, então, assim, é de se lamentar. Então, quando ocorre um ataque desse tipo, o que o sindicato faz? Bom, primeira coisa, a Maria Emília já falou, né? A gente pega, tenta uma negociação com o banco, sem negociação, a gente vai para o judiciário. Inclusive, essa condenação de 50 milhões de Santander é fruto do quê? Porque o banco não quis sentar para negociar esse tema e os outros temas a quais eles foram condenados. Então o juiz chamou lá o banco, vamos conversar aqui, tem umas coisas aqui que precisam ser melhores esclarecidas. Tem dois momentos. Primeiro, houve a tentativa de negociação entre sindicato e banco, que é uma prática constante nossa. E eles também não quiseram. Não quis sentar para conversar. E depois houve na audiência que ele falou que ele não tem interesse em fazer qualquer acordo sobre esse tema, né? Então, assim, já mostrou um descaso até com o judiciário, né? É inacreditável. Isso aí... E aí, desculpa, nós vamos falar ainda, sempre lembrando que a discussão não é só do dirigente sindical. Essa condenação envolve a Cabesp, né, que nós vamos falar um pouquinho sobre isso, envolve a questão de plano de saúde, envolve muita coisa errada no Santander. Né? Não, é legal trazer à tona isso daí, porque assim, quando a gente fecha uma agência bancária, tem gente que fala, poxa, isso não é a melhor medida a ser tomada, tem que se conversar, mas esgota-se, com o Santander, se esgota toda a possibilidade de diálogo, né? Os representantes trabalhadores procuram, a Justiça do Trabalho procura, e o Santander age assim com uma soberba, com um autoritarismo, não quer nem conversar. Por isso tem que ser condenado mesmo, e eu torço para que pague essa multa, né? Para que essa multa não caia, não. Seja majorada. Tem que seja majorada, exatamente, porque assim, é uma falta de respeito. O Santander, que é um banco espanhol, que comprou aqui a preço de banana, aqui, uma das riquezas que nós tínhamos aqui no nosso estado, e realmente não trata nem os seus funcionários, nem a população com o respeito que merecia. Emília... Eu vou pegar, desculpa, de novo. Pode falar. Pegar um gancho, como você está falando aí, essa semana nós tivemos um falecimento de uma bancária da Caixa, que é nossa base sindical, que estava na ativa, aqui em Bauru. Nós pedimos para o banco, né, Maria Emília, para que no dia seguinte à morte o banco não trabalhasse. Isso é legal, hein? Isso é legal salientar. Exatamente. Pergunta, o banco foi trabalhar. Aí você acha que da próxima vez que tiver uma confusão com a Caixa Federal, estamos falando da Caixa Federal, nós não vamos lá fechar a porta, botar carro de som, lacrar, e claro que vamos. Pô, você tenta conversar na boca, o cara envolvendo uma morte. Exatamente. Todos os funcionários da agência abalados, né, Alexandre? Não, isso aí tornou muito legal você trazer à tona, porque é o seguinte... Gente, nós não estamos num período qualquer, nós estamos num período de uma pandemia. E aí você pega a história aí de uma funcionária que trabalhou anos pela Caixa Econômica Federal e veio a falecer, né? Uma funcionária que estava trabalhando. E aí, com que cara, com que coragem que os amigos dela, os funcionários que trabalham lado a lado dela, vão abrir uma agência no outro dia. Então, assim, falta um pouco de bom senso, né, para quem administra, né? Falta um pouquinho de coração, um pouquinho de sangue correndo nas veias de quem administra aí esses cargos importantes na Caixa Econômica Federal. Isso é uma vergonha. E aí quem é o radicalizado? É nós, quando a gente vai lá fechar a agência,
ou é a diretoria do banco que nem com morte é capaz de dar uma trégua para a galera? Perfeito. Abrem agência como se nada tivesse acontecido. Entendeu? Num país onde não se comprou vacina. Num país onde o governo federal, o governo estadual e o governo municipal nada fizeram para conter essa pandemia, a não ser fazer picaretagem e fazer marketing falso. Entendeu? Então, assim, é de se lamentar essa postura. Tonão falou, ele já deu o recado, é assim, é radical. Radical é quem espera uma pessoa morrer e no outro dia segue a vida como se nada tivesse acontecido. Isso é radical, isso é inaceitável. Agora, você tem um respeito, você tem uma solidariedade e você entender o momento difícil que os colegas da gente estão passando, isso aí chama-se bom senso, isso aí não é de radicalismo, não. Então, isso serve para todos os bancos, mas principalmente um recado para a Caixa Econômica Federal. A gente esperava uma outra postura de quem dirige a Caixa Econômica Federal na nossa cidade e não tivemos, né, Tonão? E isso realmente chamou e entristeceu muito os sindicatos bancários. Com certeza, a relação não será a mesma. Emília, para a gente falar um pouquinho mais. O bancário do Santander, ele é vítima, né, da ameaça do facão da demissão. Isso é uma realidade. Você sente, Emília, quando você entra numa agência de banco público e você entra numa agência de banco privado, um tratamento meio diferente, um receio muitas vezes até do funcionário vir conversar com o sindicato com medo de retaliação? Nossa, é notório isso, e não é de agora, isso é de 20 anos atrás. O funcionário do banco público, ele não corre esse risco de demissão diária que acontece no banco privado. Então, o banco privado você tem até que respeitar, porque se o gerente geral vê ele conversando com alguém do sindicato, pode ficar de olho nele. Então, assim, o trabalhador ali do banco privado trabalha sob tensão e medo o tempo todo. Medo de não bater a meta do dia, medo de se aproximar do sindicato, medo do adoecimento, e aí não tem outro jeito, acaba adoecendo mesmo, né? Tonão, como é que o sindicato pode fazer, como é que a gente age para driblar esse medo, essa desconfiança, e aí conseguir sindicalizar, conseguir conversar com o colega do sindicato, do banco privado? Quais são as manhas e os artifícios que o sindicato usa, né? Como que a gente faz para estar sabendo o que acontece lá dentro? Conta um pouquinho aí quais os canais que eles podem utilizar, inclusive para fazer denúncia, né? Você que é vítima aí, às vezes, do Santander, do Itaú, do Bradesco, como que o sindicato age para estar chegando aí essas denúncias e acompanhar o dia a dia das agências? Nós temos um telefone só de denúncia aqui no sindicato, tá? Que fica aqui ligado o dia todo só para a gente receber denúncia. E aí pode ser anônimo, pode ser da maneira que for. Agora, independente disso, a gente tem o nosso jornal, que agora está voltando a ser semanal, que a gente diminuiu a tiragem e o tempo dele, que a gente visita de agência por agência, justamente, mesmo que a pessoa não fale com a gente diretamente ali, na hora que a gente está fazendo essa entrega do jornal, a pessoa conhece a Maria Emília, a pessoa conhece o Paulo Tonão, a pessoa conhece o Alexandre. E isso gera uma confiança para que, se ela tiver alguma dificuldade, ela venha aqui no sindicato, antes da abertura da agência ou depois do fechamento da agência. Isso gera uma confiança para a pessoa nos chamar nos nossos telefones particulares. A gente tem grupos de WhatsApp, onde a gente compartilha o tempo inteiro notícias, né, do que é que está acontecendo. Muitas vezes a pessoa vê essa notícia e chama no privado. Então a gente vai criando artifícios, né? Fora até a discussão da gente ter aqui as questões sociais, né? A gente tinha o Sindibar, tem, né? Você está parado, campeonato de futebol, campeonato de vôlei, que também faz com que as pessoas interajam, né? Exatamente. Então a gente fica procurando artimanhas aí para poder aproximar a galera. Mas acho que o principal mesmo, Alexandre, é essa postura diferente que o nosso sindicato tem e está constantemente dentro da base. Exatamente. A pandemia mesmo a gente demonstrou, né, Tonão? Nós somos um sindicato que distribuímos máscaras, realizamos testagem, né? A gente faz um pouquinho além do que é o tradicional do sindicato, porque a gente entende que no momento o governo federal, o governo estadual, o governo municipal não fazem nada. Então a gente acaba aí fazendo um pouquinho a parte deles, porque, pessoal, se a gente esperar por eles, infelizmente... Isso, dependendo da gente, a gente teria comprado vacina se fosse possível. A gente conseguiu antecipar o calendário. Quem não fez a antecipação do calendário aqui no estado de São Paulo foi o governador. Tá certo que aqui estava mais adiantado que outros estados, mas o Dória podia ter feito isso. Mas a gente critica tanto o Bolsonaro por ter deixado alguém desse caos, mas nessa situação o Dória também podia ter agido de forma diferente. Poderia, é de se lamentar. Então, assim, o que é possível foi feito aqui em relação à pandemia. Tá? Toda agência que tem casa, a gente vai lá, fecha, se o banco não fecha por bem, a gente fecha por mal. A gente acompanha caso a caso. Estamos acompanhando quem está com síndromes depois da Covid, porque assim, o problema não para na Covid, né?
Às vezes a pessoa tem a Covid e desenvolve outras doenças a partir dela. Quem estava ouvindo agora, um bancário contar que o irmão dele desenvolveu síndrome de Guillain-Barré depois da Covid, não está conseguindo andar. Então, assim, tudo errado, galera, e o sindicato tenta dar todo esse apoio para todo mundo, e aí a aproximação, né, Alexandre? Exatamente. Emília, se não bastasse toda essa luta que a gente trava aí, né, contra os bancos, a gente também tem medidas propositivas, né, medidas que podem aí auxiliar não só o bancário, mas toda a comunidade. Essa semana nós distribuímos cestas básicas, né, Tonão? Na Tia da Sopa lá, como que é o nome, Tonão? Casa da Sopa. Casa da Sopa. E nós distribuímos também no Parque Manchester, uma vila de Bauru aí, bem afastada, realmente, numa condição aí bem paupérrima mesmo, as pessoas numa condição bem difícil, bem vulnerável. Emília, por que é tão importante em um momento como esse o sindicato ser solidário e atender a população de Bauru? Já que assim, a gente está vendo que tem muita gente na rua, voltou a ter muita gente na rua. Por que a gente também faz esse papel social? Alexandre, se esse papel social estivesse sendo feito pelo governo federal e pelo governo municipal, a gente poderia estar cuidando só dos bancários. Mas a gente não pode ver o pessoal de rua, o pessoal da comunidade passando fome. Então é uma questão de humanidade, a gente poder contribuir no pouco que a gente pode. É legal falar disso, não? Fala um pouquinho desse projeto social, porque tem gente que talvez não está sabendo. Nós estamos com um projeto social de combate à fome. Como que funciona? É bom salientar isso aí. Foi feita uma assembleia, porque aqui no Sindicato dos Bancários de Bauru, tudo quanto é discussão fora da nossa categoria, a gente faz uma assembleia para aprovação. E a gente aprovou, até o final do mandato dessa diretoria, que é em março de 2022, R$ 1.800 que são convertidos mensalmente em cesta básica. Então o bancário nos procura, que nem a Casa da Sopa mesmo, foi indicação de um bancário do Banco do Brasil. O bancário nos procura, nos dá o toque, essa situação é séria, vamos lá conhecer, tá? Se a gente já não conhece, e posteriormente a gente faz a doação mensal, sempre dividindo, sempre ouvindo o que o bancário... Então aí volta a discussão da interação, né, Alexandre? Da confiança. Então, muito legal esse trabalho. Exatamente. É necessário, né? E é legal aí salientar, quem quiser ter aí uma entidade beneficiada, entre em contato com a Secretaria dos Sindicatos Bancários, se cadastra lá. Hoje a gente já tem uma filinha lá, são várias entidades aí sendo beneficiadas, e não deixe aí de prestigiar essa entidade que você acredita, que você bota fé, porque realmente é um trabalho muito bonito e o sindicato é parceiro de todas essas iniciativas aí. Sempre lembrando, esse aumento de quase 19 milhões que passam fome agora e que não passavam antes, é fruto de política do Jair Bolsonaro, que deu um auxílio emergencial porcaria, não comprou vacina e deixou essa crise muito mais tempo estendida do que deveria ter. Exatamente, já era para a gente ter voltado à normalidade, infelizmente não acontece. Mas não é só isso, não tem mais. Emília, nós estamos com uma iniciativa aí de ajudar a comunidade indígena da nossa região aí, que está sofrendo aí a questão do marco temporal. O que o sindicato vai fazer para ajudar eles? A gente também discutiu em diretoria e propôs uma assembleia e a gente aprovou o custeio do ônibus que vai para Brasília, quer dizer, 50% do custeio do ônibus. E assim, é uma luta totalmente válida, né? Eles estão lutando pelo ar que a gente respira, pela água que a gente toma, porque eles estão preservando a natureza, coisa que muito ser humano não faz. E depois, o que acontece? Não preserva a água dos rios, falta água, falta energia elétrica, sobe o preço para todo mundo, para as indústrias, e eles não têm uma fonte de renda. Então, assim, é uma luta que merece o apoio de todo mundo, né? E é legal que a categoria aprovou aí por unanimidade, né? Já que, como a Maria Emília mesmo salientou, é uma luta digna, né? Uma luta nobre, é uma luta daqueles que entendem e respeitam aí a mãe natureza, e com certeza, se não fosse por eles, a nossa condição aí seria muito pior. Então, toda a sorte aí, contem com a gente sempre que precisar, o sindicato, e mais um apoio aí, mais uma luta. E fora Bolsonaro, né, Tonão? Nós também estamos aí no fora Bolsonaro. Só para explicar sobre essa questão indígena, né, Alexandre? A gente até está querendo fazer um programa só sobre isso, né? Exatamente. Trazendo, inclusive, os índios para darem depoimento. As lideranças aí, os caciques. Os caras estão querendo fazer a demarcação das terras indígenas, só que retroagindo a uma determinada data. Então, quem tomava tinha posse da terra antes de 88, que é o ano da Constituição, perde esse direito. Eles têm que comprovar uma série de burocracia. Então, é um absurdo, é mais uma iniciativa do governo Bolsonaro, para quê? Para privilegiar fazendeiro, privilegiar
quem apoia esse governo, né? Isso aí. Os poucos que sustentam. É importante lembrar que basta ver a postagem do Dia do Agricultor lá, um homem armado, né? Então, assim, nós acabamos de ter aí um escândalo do Lázaro, que foi cobertado aí por um monte de fazendeiro que ajudaram ele a ficar sumido aí não sei quantos dias, e vem lá o seu ministro da comunicação e faz uma postagem da agricultura com um homem armado lá. Então, assim, é para mandar tiro em quem? É mandar tiro no pequeno e médio agricultor, é para mandar tiro em índio. É isso, um governo genocida que atira aí contra a própria população. E é por isso que a gente está no Fora Bolsonaro, né? Toda semana aí tem ato em Bauru, a gente está lá, o sindicato está presente, está ajudando, porque entendemos que é questão de sobrevivência, não só da nossa categoria, mas de toda a classe dos trabalhadores. Tirar Jair Bolsonaro do poder. E porque... o Estado Democrático de Direito. Exatamente. Mais importante que tudo, tá? Que é um projeto ditatorial. Hoje, finalmente, nós tivemos uma resposta do TSE, né? Aí, abrindo aí um processo administrativo contra Jair Bolsonaro, que fez o uso da máquina pública semana passada para fazer uma live agredindo o Supremo Tribunal Federal e o seu possível concorrente na eleição. Isso é ilegal, gente. Como que você pode usar uma televisão para fazer campanha política? Nós estamos há quase 2 anos de eleição e Jair Bolsonaro continua ainda fazendo... Uma televisão pública. Exatamente. Pago com o meu e seu dinheiro para ele ir lá e fazer campanha política. Então, assim, tá tudo errado. Emília, a situação no país piorou muito. Qual que é a sua avaliação como bancária de banco privado? Você acha que nós retrocedemos demais? Com certeza. Com esse governo, tudo piorou. Tudo ficou ruim. A ponto de assim que a gente fica pasmo com essa Olimpíadas, não vê o presidente da República dar uma palavra de apoio para os nossos esportistas. Então, assim, não faz o mínimo. Você só vê ele andando de moto e sem máscara. Nem máscara ele usa. Exatamente, fazendo, então, assim, fazendo campanha triste. Na motociata dele lá, paga com o nosso dinheiro. É muito triste o comportamento do nosso presidente. Você viu o presidente de Portugal ontem sem máscara? Não, uma vergonha. Né? Até a plateia deu risada, que assim, é uma vergonha tamanha, né? Você viu o presidente de Portugal até constrangido, né? Sem saber o que fazer com o cara, né? É muito triste. É um absurdo. Tonon, sintetiza pra gente aí essa condenação milionária aí que o Santander sofreu aí pro pessoal. O que o juiz determinou aí e os motivos? Eu acho que o que faltou a gente falar nessa questão do Santander é em relação à Cabesp, tá? Porque para quem não sabe, e o Banesprev, o pessoal que era do Banespa tinha um plano de previdência privado, um plano de saúde privado que era pago por eles com contribuição do banco. E o Santander, desde que assumiu, tem aquela discussão se o Santander incorpora eles ou não, muito parecida com o pessoal da nossa Caixa. Só que o da nossa Caixa e o Banco do Brasil, bem ou mal, o banco ainda contribui com o Economus lá, da maneira torta, mas contribui. O pessoal do Santander não contribui nada. Então, o que acontece? Resumindo, para quem não sabe a situação. Um plano de previdência que se sustenta com a chegada de pessoas novas que vão para o plano. Com o fechamento do Banespa, ninguém entra. Só vai para as pessoas envelhecendo e precisando sacar dinheiro. E o Santander não dá suporte para isso. Né? Então, vai saindo, vai tendo cada vez mais equacionamento para os caras pagarem. Daqui a pouco, em vez de receber, os caras contribuíram a vida toda e não vão ter dinheiro para receber. Então a condenação passa pela discussão da Cabesp também e do Banesprev. Né? A discussão passa pela questão do adoecimento dos bancários do Santander, que o banco não abre nem CAC. CAC comunicado de acidente do trabalho. Até isso o banco impõe dificuldade. Se você se afasta antes do primeiro dia útil do mês, você só vai receber o salário no outro mês seguinte. Então, um monte de regra de um RH engessado, né? E a impressão que dá é que é engessado de propósito, né, Maria Emília? Com certeza. Para dificultar ao máximo possível a situação do bancário. Então, a gente tem que falar isso, que, assim, não é só a situação dos dirigentes sindicais, mais de 40 tiveram essa perda salarial unilateralmente por perseguição. Tem toda uma estrutura do Santander que envolve adoecimento de bancário. A capa do nosso jornal dessa semana, para quem não viu, é sobre isso. Uma demissão que aconteceu na bancária que está no tratamento psiquiátrico. Né? Então, é a caracterização concreta de tudo que nós estamos falando aqui, né, Alexandre? É dramático, né? Infelizmente, aí a gente já salientou aí o adoecimento. Estamos marcando exame de retorno antes de retorno ao trabalho, antes da perícia do INSS.
Antes do cara tá apto, o banco já quer que volte. É brincadeira. Mas é inacreditável, né? Ela não consegue nem andar, tá? Não, é inacreditável, né? Não, mas não é só o Santander, não. Tem banco que já tá ligando, o cara nem tomou a dose da vacina e já tá ligando pra falar que quando ele tomar a vacina já é pra ele voltar. Já é pra ele tomar a vacina no banco já. Exatamente. Infelizmente, pessoal, o capitalismo não poupa ninguém, né? O capitalismo não poupa ninguém e os bancos são os grandes representantes aí. Emília, foi um prazer ter você aqui, né? Obrigada, uma satisfação. Há muito tempo eu e o Tonão já queria que você participasse do programa com a gente. Sabe que a gente é fã do seu trabalho, fã da harmonia que você proporciona aqui para os sindicatos bancários. Eu queria que você falasse aí. Ficou satisfeito com a condenação, Emília? Foi justa, na sua opinião? Olha, a princípio eu não gostaria que o meu banco estivesse dando esse trabalho para o judiciário e acontecesse isso. Mas já que ele é o método dele, eu fico muito feliz com essa decisão do magistrado, porque ele até fala que o banco pode muito, mas ele não pode tudo. Então, eu me sinto representada, sinto vários bancários representados, porque aí fala em meta, em assédio moral. Então, eu fiquei feliz, sim, é de primeira instância, ele pode recorrer, mas eu espero que isso se confirme e que o banco pense e reveja a forma de trabalhar. Porque esse alto lucro é em cima da vida, do sangue dos trabalhadores e dos clientes também. Então eu concordo que tem que ter lucro sim, mas se ele está ganhando muito é porque muitos estão perdendo muito. Então eu acho que a relação teria que ser ganha-ganha e não só um ganhar muito e os outros sofrerem tanto. Eu gostaria de ver uma mudança do banco em relação a isso. Eu ficaria muito feliz. Eu também gostaria de ver uma mudança de postura, inclusive da relação sindical do Banco Santander, né, Tonão? Que infelizmente aí um dos bancos mais difíceis de lidar que o sindicato tem. Mas agora vamos ali para o nosso famoso quadro, Tonão. O que você achou aí que aconteceu de melhor na semana e o de pior na semana? O ponto positivo e o ponto negativo. Bom, ponto negativo, agora 100 anos de sigilo sobre quem frequenta o Palácio do Planalto para conversar com os filhos do Bolsonaro, né? É um cara que já tinha posto sigilo na carteirinha de vacinação, já tinha posto sigilo no ministro da Saúde do Pazuello, quando ele foi participar de atos antidemocráticos. Jacarezinho, tudo, esse governo, né? Quer tanto falar de transparência em eleição, esse tipo de coisa, e o cara põe sigilo em tudo. É desanimador, né, cara? Eu não sei se vocês têm esse mesmo sentimento. Desanimador. Então, isso é um ponto negativo. Principalmente porque tem gente que não está vendo a escalada da censura no nosso país. Isso é uma forma de censura. Quando você acaba com a transparência de determinadas coisas, o cartão corporativo, como ele fez também, é uma forma de censura. E o ponto positivo é, além da volta da CPI hoje, né, já vamos ter depoimento, e a nossa esperança, uma das esperanças para que esse governo não vá até o final, né, já cada dia acha mais coisa ruim dele para com a condução da pandemia. A própria postura do Barroso ontem é um avanço, né, o cara abrindo um inquérito contra o Bolsonaro, né, sendo a favor disso. Veio tardiamente, mas veio, né? Antes tarde do que mais tarde, como a gente sempre fala aqui. Né? Exatamente. E você, Emília, o ponto positivo e o ponto negativo? O ponto positivo da semana, ontem à noite, a hora que eu vi que o TSE pediu para que o Bolsonaro seja investigado e criar o processo crime e investigação sobre ele. Não dá para continuar todas essas atitudes e ninguém tomar uma providência. Então eu vejo uma luz no final do túnel, eu vejo esse ponto positivo. E o negativo? O negativo, eu ainda muito preocupada com a pandemia, visto que outros países voltaram ao uso de máscara, porque cresceu 100% novamente os casos de Covid. Então eu fico preocupada porque não é só lá fora, é aqui dentro a gente vê várias pessoas não usando a máscara corretamente, vejo muitos jovens morrendo, então assim, não há uma conscientização ainda das pessoas depois de 1 ano e meio de pandemia. E é muito triste isso, é muito triste, porque muitas pessoas estão morrendo. Eu que sou mãe, eu fico sem poder estar no contato com os meus filhos, eu e milhões, né? Então, assim, é muito triste, depois de 1 ano e meio, a gente não vê que as pessoas estejam conscientes ainda do que deve ser feito. É triste, e inclusive nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos está tendo uma dificuldade de vacinar toda a sua população, porque infelizmente aquele trabalho que o Donald Trump fez de desinformação
ele surte efeito até hoje, né, pessoal? E aí é importante lembrar, né? Essa vacina da Covid não é diferente em nada das vacinas que você já tomou aí a vida inteira. Então tem gente que foi vacinada a vida inteira e agora está com frescura de que não vai tomar a vacina da Covid. Cara, não faça isso. Respeite a sua vida, a vida da sua família. Não caia em blá blá blá. Daqui 5, 10 anos ninguém vai saber quem é Bolsonaro. E você vai levar às vezes aí uma sequela pro resto da sua vida porque quis aí ficar alinhado com os pensamentos. Né? Não sei nem se eu chamo de pensamento, com as falas de Jair Bolsonaro. Então assim, não seja inconsequente. Uma parte, hoje, por exemplo, eu já tive uma discussão, e até pegando isso, que as pessoas vão esquecendo o que passa durante 1 ano e meio de pandemia, né? Mas no começo, o nego divulgava que era caixão com pedra que estava sendo enterrado. Exatamente. Né? E aí a pessoa que estava defendendo uma fake news aqui, hoje já te falei, pô, vamos lembrar, você é um dos que falou do caixão com pedra aqui, né? Então assim, chega de fake news, né? E ponto positivo, Alexandre, antes de passar para me perguntar para você, a volta da Maria Emília do Júlio. Que é isso, hein? Matou a pau, matou a pau. É ponto positivo. Olha, gente, vocês não imaginam como faz falta ter esse sindicato de novo com a presença de vocês, porque é gostoso. A gente, além de todo o trabalho que a gente realiza, a gente consegue trocar ideia, é uma brincadeira aqui, outra ali, o ânimo é outro, e se Deus quiser, muito em breve a gente vai estar voltando aí às nossas atividades normais. O Júnior está aqui, está na sala e já está comprometido aí a fazer o maior campeonato de todos os tempos, hein, Júnior? Será que o Bradesco vai levar de novo, Toron? Provavelmente vai, né? Mas nós vamos tentar impedir, né? Nós vamos academia, né? Nós vamos mais uma vez. Mais uma vez nós vamos estar na luta. O ponto positivo, cara, eu vou dar aqui a minha saudação aos atletas brasileiros que realmente estão conseguindo, mesmo em meio à pandemia, mesmo com o descompromisso do governo federal com o esporte, né? Cortou vários projetos aí do esporte, mas estão conseguindo aí alegrar um pouco o povo brasileiro que está tão sofrido, né? Nós tivemos algumas medalhas de ouro aí, tivemos algumas representantes aí que mesmo em meio a tanta dificuldade que o nosso país oferece, consegue se superar. Imagina onde nós não estaríamos, né, se as condições aos atletas brasileiros fossem diferentes. Então é isso, o ponto positivo é a campanha aí de alguns atletas brasileiros realmente. E aqueles que não conseguiram medalhas, mas conseguiram chegar até a Olimpíada já são vencedores. Porque a gente sabe que a disputa ali, pessoal, não é justa, não é igual não, né? A gente vê as grandes potências, Estados Unidos e China lá em cima, porque realmente investem pesado. O Brasil realmente deixa muito a desejar nessa parte, mas mesmo assim o talento e o empenho dos brasileiros aí fazendo a diferença. Uma boa semana a todos. Esse foi mais um Sem Tarifa. Compartilhe, indique esse programa, fortaleça o nosso canal, você bancário, faça com que os nossos vídeos cheguem a outros colegas de outras regiões, porque aqui é a notícia do bancário para o bancário, aqui não tem fake news, aqui não tem enganação não. Sindicatos bancários, seguimos lutando. Tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima.